Sou Luiz Fernando Polese e vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento e Caracterização Físico-Química de Biscoitos Salgados sem glúten, elaborados com farinha de batata doce e suplementados com cenoura. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Sergipe. A busca por alimentos isentos de glúten ela é muito grande atualmente, por conta do aumento nas pessoas que apresentam doença celíaca, intolerância ao glúten, ou até mesmo pessoas que querem evitar o consumo das proteínas do trigo, principalmente. Isso é um desafio tecnológico, porque quando se retira o glúten da massa, existe uma dificuldade muito grande de se manter a coesão, a elasticidade, a plasticidade dela. Nesse contexto, a batata doce surge como uma fonte interessante de substituição à farinha de trigo para a produção de alimentos sem glúten. Ela é rica em carboidratos, fibra alimentar e também em micronutrientes. E ela apresenta também uma grande quantidade de amido, o que permite à massa ter uma plasticidade próxima àquela que o glúten dá às massas. A cenoura também é um vegetal, fonte de fibra alimentar, compostos bioativos como os carotenoides, entre outros, que pode ser adicionado para o enriquecimento nutricional e visual, uma vez que ela dá uma coloração alaranjada aos produtos. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo avaliar as características físico-químicas de biscoitos salgados sem glúten elaborados com farinha de batata doce e adicionado de cenoura. Para que se atingisse esse objetivo, foram realizadas 3 formulações. A formulação 1, considerada como controle, ela não teve adição de cenoura. Apenas a farinha de batata doce, 100 gramas, 2 gramas de orégano desidratado, meio grama de fermento químico, 40 gramas de margarina, 60 gramas de água e 2 gramas de sal. A formulação 2, ela é a adição de 15% de cenoura. Então, são os mesmos ingredientes com adição de 15 gramas de cenoura cozida e triturada. A formulação 3 é a adição de 30% de cenoura em relação ao 100% da farinha, né? Então, também os mesmos ingredientes adicionados com adição de 30 gramas de cenoura triturada cozida. No entanto, para que essa formulação tivesse a mesma plasticidade das formulações 1 e 2, foi necessário a remoção de 15 gramas de água. Então, para essa formulação, adicionou-se apenas 45 gramas de água. Os demais ingredientes foram as mesmas quantidades. Para a elaboração do biscoito, misturou-se os ingredientes secos e depois os ingredientes úmidos. A massa foi homogeneizada e aberta numa espessura de 0,4 milímetros, com auxílio de um rolo e de palitos de madeira para manter a espessura de 0,4 milímetros. Após a abertura da massa, ela foi cortada em quadrados de 4 centímetros por 4 centímetros e assadas em forno a 180 graus por 16 minutos. Como resultados, temos que a espessura e comprimento não tiveram variação estatística entre as formulações, sendo a espessura aqui ficando em torno de 5 milímetros, o comprimento em torno de 36 milímetros. Com relação ao volume específico, também não houve variação significativa, variando de 0,74 a 0,81 ml por grama. Esse volume específico é um volume esperado para biscoitos, que é um biscoito que não tem uma expansão muito grande ao forno, biscoitos salgados. Com relação ao pH, houve uma leve redução, então o pH do biscoito controle ele estava muito próximo à neutralidade, e houve uma leve redução deste pH com a adição da cenoura, provavelmente por conta dos ácidos orgânicos presentes no vegetal.
De maneira geral, as formulações apresentaram umidade baixa, característica para esse tipo de produto, que promove sua conservação e a sua crocância. Com relação ao teor de cinzas, os resultados reduziram com a adição de cenoura, provavelmente porque houve uma diluição desses minerais presentes principalmente na farinha de batata doce. E esse valor relativamente alto de 4%, em torno de 4% de cinzas, de minerais, referente parte deles à adição do sal. Foi adicionado 2 gramas de sal nas formulações. Sal, NaCl, né, minerais. Então, esses minerais, eles estão presentes no sal adicionado na formulação. Com relação à coloração, observou-se que houve com a adição de cenoura, né, houve a tendência ao aumento dos tons alaranjados, comprovados aqui pelo aumento do A, do parâmetro A, que é a adição de vermelho, e do parâmetro B, que é amarelo. Amarelo mais vermelho, laranja, e a gente pode observar aqui por essas imagens também. Dessa forma, a farinha de batata doce se mostrou um ingrediente adequado para a produção de biscoitos salgados sem glúten, e a cenoura pode ser adicionada tanto para aumentar o valor nutricional, como também para melhorar a qualidade sensorial, né? Tornar a cor do produto mais atraente. Esses são os autores desse trabalho e esse é o meu contato. Muito obrigada.